Há momentos na história da humanidade em que uma alma singular emerge das trevas do mundo, carregando consigo uma luz tão intensa que ilumina não apenas seu próprio caminho, mas o destino de todos aqueles que têm a graça de cruzar sua trajetória. São Damião de Molokai foi uma dessas almas raras, um homem que escolheu deliberadamente abraçar o sofrimento alheio como se fosse o seu próprio, transformando uma colônia da morte em um oásis de esperança e dignidade. Joseph de Velster nasceu em 3 de janeiro de 1840, na pequena vila de Tremelo, na Bélgica, em uma família numerosa da região flamenga. Desde a infância, algo em seu espírito inquieto parecia pressentir que sua vida não seria comum, que o destino lhe reservava uma missão que transcenderia os limites ordinários da existência humana. Quando jovem, seguindo os passos de seu irmão Augusto, ingressou na congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, adotando o nome religioso de Damião. Era como se, ao trocar seu nome de batismo, ele estivesse simbolicamente morrendo para o mundo e renascendo para uma vocação superior. O destino, porém, tem suas ironias cruéis. Quando seu irmão Augusto, que havia tomado o nome de irmão Pânfilo, adoeceu com tifo e não pôde realizar seu sonho de servir como missionário no Havaí. Damião tomou para si esse chamado como se fosse uma herança sagrada. Em 1863, aos 23 anos, zarpou do porto rumo ao arquipélago havaiano, carregando no coração não apenas seus próprios sonhos, mas os sonhos interrompidos de seu irmão. Chegou a Honolulu em 19 de março de 1864, 5 dias depois, foi ordenado sacerdote na Catedral de Nossa Senhora da Paz. O jovem padre belga encontrou um reino em crise sanitária. Os nativos havaianos, que por séculos viveram isolados do resto do mundo, viram-se expostos subitamente a doenças trazidas pelos comerciantes e imigrantes. Gripe, sífilis e a mais terrível de todas, a lepra. Milhares morreram e entre os sobreviventes muitos carregavam em seus corpos as marcas desfigurantes de uma doença que a medicina da época considerava incurável e altamente contagiosa. Foi então que o rei, movido pelo medo de que a lepra se espalhasse por todo o reino, tomou decisão que ecoaria através dos séculos. Criou uma colônia de isolamento na remota ilha de Molokai, para onde todos os leprosos seriam enviados compulsoriamente. Era em essência uma sentença de morte social. Os doentes eram arrancados de suas famílias, de suas vidas e enviados para um lugar de onde jamais retornariam. Durante anos, Damião serviu em várias paróquias na ilha, mas algo em seu espírito não encontrava paz. Era como se uma voz interior sussurrasse constantemente que sua verdadeira missão ainda não havia começado. Quando soube da situação desesperadora da colônia de leprosos em Molokai, onde 600 almas viviam abandonadas à própria sorte, sem assistência médica adequada e com apenas suprimentos básicos fornecidos pelo governo, Damião sentiu que finalmente havia encontrado seu chamado. O Monsenhor Luiz Maigret, vigário apostólico, defendia que os leprosos necessitavam pelo menos de um sacerdote que pudesse atender suas necessidades espirituais e administrar-lhes os santos sacramentos. Mas todos sabiam que tal missão poderia ser uma sentença de morte para quem aceitasse. A lepra era considerada altamente contagiosa e viver entre os doentes significava quase certamente contrair a doença. Foi nesse momento que a alma de Damião revelou sua verdadeira grandeza. Ele não apenas se ofereceu para ir a Molokai, ele pediu para ficar lá, permanentemente. Sua lógica era simples e ao mesmo tempo profundamente sábia. Se as pessoas soubessem que ele era apenas temporário, nunca confiariam plenamente nele. Para ser verdadeiramente útil, ele precisava compartilhar completamente o destino daqueles a quem servia. Em 10 de maio de 1873, Damião chegou a Kalaupapa. O bispo Maigret o apresentou aos colonos com palavras que se revelariam proféticas. Este é o homem que será pai para vós e que vos ama de tal maneira que não vacila ao voltar-se para vós. Vivera e morrera convosco. O lugar que Damião encontrou era verdadeiramente uma colônia da morte, um local onde a civilização havia sido abandonada e onde os seres humanos, reduzidos ao desespero, lutavam entre si pela mera sobrevivência. O crime era desenfreado, a miséria constante, casas em ruínas, pessoas vivendo como animais, sem esperança, sem dignidade, sem amor. Era como se Damião tivesse descido aos círculos mais profundos do inferno humano. Mas foi precisamente nesse inferno que ele escolheu plantar sementes do paraíso. Sua primeira ação foi construir uma igreja dedicada a Santa Filomena e estabelecer uma paróquia. Mas Damião compreendeu que a salvação das almas não poderia ser separada da restauração da dignidade humana. Ele se tornou simultaneamente padre, médico, carpinteiro, coveiro, professor e líder comunitário.
Bandagava feridas com suas próprias mãos, cavava sepulturas para os mortos, organizava escolas e coros, construiu um sistema de água, fundou 2 orfanatos para as crianças abandonadas. Mais importante ainda, ele restabeleceu as leis básicas da convivência humana. Sob sua liderança, as casas voltaram a ser arranjadas e mantidas. O trabalho agrícola foi retomado, um sistema escolar foi estabelecido. Damião não apenas cuidava dos corpos doentes, ele suscitava as almas mortas pela desesperança. Mas o que sustentava Damião em tanto sofrimento, o que lhe dava forças para continuar quando tudo ao seu redor parecia perdido, a resposta estava na Sagrada Eucaristia, que se tornou o coração pulsante de sua missão. A missa diária era sua âncora, o momento em que recebia a graça divina necessária para continuar servindo. Seu primeiro ato em Molokai havia sido celebrar uma missa numa capela ainda inacabada, com apenas 2 leprosos presentes. Mas naquele momento algo sagrado havia acontecido, a presença real de Cristo havia descido àquele lugar de abandono. Durante 16 anos, Damião viveu entre os leprosos, compartilhando não apenas suas condições de vida, mas gradualmente também sua condição física. Em dezembro de 1874, durante seu ritual matutino de colocar os pés em água fervente, ele percebeu que não sentia dor alguma, o sinal inequívoco de que havia contraído a lepra. A doença que ele havia combatido por tanto tempo finalmente o havia alcançado. Mas mesmo essa descoberta terrível não diminuiu sua dedicação. Pelo contrário, agora ele podia dizer verdadeiramente aos seus paroquianos: nós, leprosos, ele havia se tornado completamente um deles, compartilhando não apenas suas dores espirituais, mas também suas dores físicas. Era a encarnação mais perfeita do amor cristão. Amar até o ponto de se tornar aquilo que se ama. Damião continuou trabalhando incansavelmente na construção de casas e elaborou planos para a continuação de seu programa, mesmo após a sua morte. Com 4 colaboradores, assumiu sua missão até 2 semanas antes de morrer, em 15 de abril de 1889, aos 49 anos. Em sua última carta ao irmão Pânfilo, escreveu palavras que resumem toda a sua filosofia de vida. Serei sempre feliz e contente, e mesmo doente não desejo senão cumprir a santa vontade de Deus. O impacto de sua vida transcendeu as fronteiras de Molokai e do Havaí. O rei David investiu Damião com o título de honorífico de cavaleiro, comandante da Real Ordem de Kalaukaua. Quando a princesa Lídia visitou o estabelecimento para apresentar a medalha, ficou tão comovida que não conseguiu ler seu discurso. Ela compartilhou essa experiência com o mundo e o nome de Damião se tornou conhecido nos Estados Unidos e na Europa. Protestantes americanos juntaram grandes quantias para apoiar a missão e a Igreja da Inglaterra enviou comida, medicamentos e roupas. Curiosamente, Damião nunca usou a medalha que lhe foi outorgada. Para ele, a verdadeira honra estava no serviço, não no reconhecimento. Mas talvez o testemunho mais poderoso da grandeza de Damião tenha vindo de Mahatma Gandhi, que declarou que o trabalho do padre belga havia inspirado suas próprias campanhas sociais na Índia. Gandhi viu em Damião o exemplo de como uma única pessoa, movida pelo amor e pela compaixão, pode transformar as condições dos mais marginalizados da sociedade. A influência de Damião também se estendeu a figuras como Madre Teresa de Calcutá, que encontrou em sua vida um modelo de serviço aos mais pobres entre os pobres. Robert Louis Stevenson, o famoso escritor, viajou ao Havaí especificamente para encontrar pessoas que haviam conhecido Damião. Ao retornar à Inglaterra, publicou no Times uma longa descrição da vida do padre, rebatendo uma por uma todas as acusações que lhe haviam sido feitas por missionários, protestantes invejosos. Stevenson compreendeu que estava diante de um homem verdadeiramente extraordinário. A vida de São Damião nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza humana. Em uma época dominada pelo individualismo, sua história nos lembra que a verdadeira grandeza está no sacrifício voluntário pelos outros. Ele escolheu abraçar o sofrimento porque compreendeu que o amor verdadeiro exige a disposição de dar a própria vida pelos amados. Damião nos ensina que a dignidade humana não depende das circunstâncias externas, mas da capacidade de amar e servir. Ele transformou uma colônia da morte em uma comunidade de esperança através do amor cotidiano, persistente e incondicional. Sua devoção eucarística revela a fonte de sua força extraordinária. Na Sagrada Eucaristia encontrava a energia divina necessária para continuar sua missão impossível. A cada missa renovava sua capacidade de amar e servir. A influência de Damião em figuras como Gandhi e Madre Teresa demonstra que a santidade transcende barreiras religiosas. Sua vida tornou-se um farol para todos que trabalham pela dignidade dos marginalizados.
Quando contemplamos a transformação física de Damião, de um jovem padre bonito e vigoroso para um homem desfigurado pela lepra, vemos uma metáfora poderosa na transformação espiritual. Sua beleza exterior foi gradualmente consumida pela doença, mas sua beleza interior brilhou cada vez mais intensamente. Era como se, ao perder sua aparência humana comum, ele tivesse ganhado uma aparência divina. São Damião foi canonizado em 2009 pelo Papa Bento XVI, mas sua verdadeira canonização havia ocorrido muito antes, no coração daqueles a quem serviu. Ele permanece como um dos exemplos mais puros do amor cristão em ação. Sua história nos desafia: estamos dispostos a sacrificar nossos confortos pelos outros? São Damião nos mostra que tais sacrifícios são o caminho para a verdadeira realização humana. Em um mundo dominado pela indiferença, a vida de São Damião brilha como uma estrela na escuridão, lembrando-nos de que o amor verdadeiro ainda é possível e de que uma única vida dedicada ao serviço pode transformar o mundo. Que São Padre Damião de Molokai rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito